E é o que eu falo, o cardápio a gente tem que estar sempre mexendo, tem que estar sempre ajustando, né? A gente tem que estar de olho, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo com o nosso restaurante. Porque, por exemplo, você tem que olhar os seus números, porque é o que a gente falou mais cedo. O cara falou, pô, não, tô fazendo tudo igual e caiu 70% das minhas vendas. Então você tem que fazer alguma coisa diferente. Esse lance da precificação, esse é um dos motivos, inclusive, do Fernando ser o meu primeiro convidado. Porque quem assistiu ao nosso primeiro episódio viu contando um pouco da minha história, então nunca foi difícil pra mim trazer venda. Eu sempre corri atrás de venda, eu sempre aprendi a correr atrás de venda e consegui trazer resultado. Só que o resultado que eu trazia não me gerava lucro no final do mês. Não colocava de fato dinheiro no meu bolso. E aí foi onde eu conheci o Fernando, que foi em 2019, né? Foi 2019, final de 2019, começo de 2020, que me fez enxergar aonde eu estava errando. E hoje eu vejo isso com erros de muitas grandes empresas, de gente faturando 200, 300 mil reais no mesmo nível que eu e não conseguir ter resultado no final do mês, não conseguir ter lucro no final do mês. Não ver dinheiro no bolso no final do mês. De jeito nenhum. Por quê? Justamente por esses erros de precificação. E no meu caso, o erro era besta, né? Porque o nosso maior custo do delivery é o custo entrega. E eu tinha aquele hábito de precificar, de colocar a diária do motoqueiro como custo fixo e querer separar o variável. E aí o meu produto isca, que era o meu produto mais vendido, operava com margem negativa. Eu não sou o Habib's para operar com margem negativa. E aí onde eu estava afundando. Ou seja, eu tinha um faturamento de mais de 100 mil reais e não me sobrava dinheiro. E quando eu conheci o Fernando, né, hoje ele tem essa mensagem na internet, ele tem os cursos. Eu fiz o curso de precificação do Fernando. Foi exatamente assim. Eu assisti o curso no domingo, na época os repasses eram quinzenais. Eu assisti o curso no domingo, comecei a mexer, entendi, falei, vou dar o tiro certo, dei o tiro, mudei, porque realmente eu subi um pouco os preços, né? As vendas tiveram queda, eu comecei a mexer, passou o repasse que já estava programado, porque como era de 15 que já estava programado, no repasse seguinte, chegou ao ponto de eu olhar e começar a mandar todo mundo procurar aonde estava boleto, porque tinha sobrado dinheiro na conta. Tá sobrando dinheiro. Pô, por favor, tá faltando quem para receber? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí depois a gente se conectou, acabou ficando amigo, enfim. Aí a história é um pouquinho longa, mas gostaria que você trouxesse essa visão para as pessoas de precificação. Onde você acha que é o maior erro do dono de delivery hoje nesse ponto? Então, precificação é algo que não é uma ciência exata. E muita gente acha que porque faz parte da matemática e tal, é uma ciência exata. E não é. Precificação, ela depende de alguns fatores, que não é só a margem. Porque você pode trabalhar com uma margem muito boa e ainda assim fechar o mês no prejuízo. Qual é a variável? Pode ser variável venda, pode ser variável custo fixo. Então eu sempre falo... É o famoso tripé da lucratividade. É o tripé da lucratividade, né? Então assim, você tem um tripé, que é margem, custo fixo e venda. Você tem que combinar isso. Então, ele tem que ser equilibrado. Então, se um está mais baixo, o outro tem que segurar. Então, esse tripé ele tem que se sustentar. Então, se você você pode trabalhar com margem mais baixa? Pode, mas aonde você vai ter que sustentar isso? Num custo de operação mais enxuto e eficiente e numa quantidade de venda maior. Então, aquela precificação talvez pode ser extremamente lucrativa com uma margem mais baixa para um cara que está estruturado dessa maneira. O cara tem eficiência operacional, custos baixos e alta quantidade de venda. É possível? Claro que é possível. Então, essa precificação pode funcionar para esse caso. Agora, para um cara que não tem essa atração de venda, essa precificação não vai funcionar. Então não adianta você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola na precificação daquele cara, você vai morrer na praia rapidinho. E é o que o Eduardo falou. Eu não sou Habib's para trabalhar com margem negativa em algum produto. Por quê? Porque o suco no Habib's é R$9. E os caras têm combo, os caras, essa é uma estratégia bem montada, onde ele recompõe, ele faz o pricing dos produtos, ele faz toda uma engenharia de preços,
onde ele atrai o cara lá com uma esfirrazinha 99 centavos, mas no final das contas, quando o cara vai pagar a conta, deu 70 conto para levar com a família. Ele tá com a margem negativa, mas as outras partes Exatamente. do tripé Ele recompôs. E ele recompôs isso Confirma-se. através de engenharia de cardápio, produtos, um produto para chamar, outro produto para ganhar. Então, isso tudo que não é uma ciência exata. E é o que eu falo, o cardápio a gente tem que estar sempre mexendo, tem que estar sempre ajustando, né? A gente tem que estar de olho, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo com o nosso restaurante. Porque, por exemplo, você tem que olhar os seus números. Porque é o que a gente falou mais cedo. O cara falou, pô, não, tô fazendo tudo igual e caiu 70% das minhas vendas. Então você tem que fazer alguma coisa diferente. Exatamente. Então é algo diferente de ser feito. Porque se funcionou isso funcionou até um determinado momento. Alguma coisa está acontecendo que você precisa fazer ajuste. Se você não apertar parafuso, rapidinho, você tá obsoleto. O mercado é muito rápido, a dinâmica é muito rápida. Então a gente tem que ter velocidade, a gente tem que olhar para o nosso cardápio e ver por que eu poderia estar vendendo, como eu posso aumentar o meu ticket médio. Uma outra variável fundamental de precificação, porque não adianta ter margem boa, principalmente no delivery, e ticket médio baixo, que aí vai te arrebentar a margem. E aí você não vai poder fazer várias estratégias, por exemplo, subsidiar uma taxa de entrega grátis, pelo menos por um raio específico, porque o teu ticket médio é muito baixo. E aí você não consegue. Então você precisa combinar fatores. E como é que você levanta ticket médio? Cardápio inteligente, estruturando adicionais, vendendo combos, mas de forma inteligente. E como é que você testa isso? Conhecendo o seu público, testando, colocando no cardápio e vendo se sai, olhando, analisando todo dia, vendo, isso aqui está funcionando, aumentou a conversão, abaixou a conversão, peraí. Não existe uma resposta certa, faz assim que resolve. Não é um passe de mágica. Tem muita gente procurando essa resposta certa. Né? Que é esse pontinho, esse botão. Acho que vai virar uma chave e vai tudo funcionar. Exatamente, mas e aquela coisa, o certo é para você. O Dona Kika tem um ponto certo, que não vai ser o mesmo ponto certo de um concorrente seu. Um ponto que certo, e falo porque eu tô lá e eu cuido disso, que tá toda hora mudando. Exatamente. Tá toda hora mudando. Um momento, quando eu peguei pneumonia no final do ano, eu tirei o olho de alguns detalhes e me causaram prejuízo. No pessoal da mentoria eu mostrei isso. Não prejuízo, eu deixei de ganhar 18 mil reais. Eu deixei de botar 18 mil reais no bolso por um erro de CMV que eu deixei de controlar em algum momento. Pra você ver como o jogo nunca tá ganho em lado nenhum. Nunca. E o ponto é, cara, se a gente olhar, se a gente descuidar da operação, ela vai desandar. Não tem jeito. Porque são muitas variáveis. Então não dá para você se garantir no cardápio. Não dá para você falar assim, meu cardápio é muito bom, a minha marca tá muito bem. Cara, se fosse isso, o McDonald's, por exemplo, não tava o tempo todo fazendo ajuste e buscando. Tipo, os caras estão aí o tempo todo buscando, criando nova promoção, aí pega e cria um bonequinho para dar de presente para criança, e aí depois é um outro boneco, é um outro ajuste, é um outro ponto. Enfim, existem muitas questões envolvidas no cardápio, no posicionamento. Às vezes vem um concorrente que vai te afetar e você precisa se reposicionar. Então, por exemplo, tem um caso clássico do empreendedorismo, que é o caso da Kodak. Os mais velhos se lembram. Você não se lembra, Cadu. Mas na nossa época, Você cara... conhece a Kodak? Na nossa Nem sei época... que é Kodak. Nem conheço a Kodak. Na nossa época, Cadu, a gente viajava, a gente não via as fotos. A gente só via quando voltava, porque a gente revelava, tinha uma coisa chamada filme. Né? Você comprava um filme... Cara, é tão engraçado a gente explicar isso, né? Exatamente. Você comprava um filme, por exemplo, você comprava um filme e a máquina fotográfica, você abria a máquina, botava um filme, fechava ela e tirava foto. E aí você tinha 24 fotos no filme. 24, 36. 36 fotos, uma coisa assim, né? 12, 24, 36. Era mais ou menos isso, o filme. E não era baratinho o filme, não. Então... ninguém ficava tirando. Tu não podia apertar a foto se você. Não é igual tirar as 10 fotos seguidas que a gente faz hoje. Exatamente. Você tira foto. Hoje você tira foto, não, ficou ruim. Não, naquela época era que vinha. E aí, na hora de revelar as fotos, era aquele desespero, que você voltava de viagem, aí você pegava o teu filme, ia numa loja da Kodak, né, que tinha coisa assim, e aí você botava lá os rolos de filme, aí dependendo da viagem, era 3, 4, mas não era muito mais do que isso, porque era caro. Porque era caro. Comprar o rolo, comprar o filme e revelar, custava caro também. E aí vinha aquelas fotos que você já viu, aquelas fotos que hoje
é meio apagadinha e tal, que a galera bota no A gente viu na porta-retrato. casa da avó esses dias, lembra? Já- Na casa da avó. Na casa da avó geralmente tem essas fotos. E aí você revelava as fotos. E metade tu jogava fora. O cara cortou a cabeça, o cara cortou não sei o quê. Tipo, ficou. Então, esse mundo era assim. E a Kodak era uma empresa mais do que centenária. Ela era uma empresa que dominava toda essa parte de fotografia. Eles vendiam as máquinas, eles vendiam os filmes, eles E faziam essas a parte de máquinas pra revelação. revelar eram muito caras. Então, tipo assim, não era qualquer lugar que você encontrava pra revelar. E era um investimento muito caro. Igual a Xerox na época da copiadora, aquelas copiadoras onde eu trabalhei lá com o seu padrinho. Sei. Era muito cara aquelas máquinas. Então não era qualquer lugar que tinha. E eles dominavam o mercado porque eles tinham a câmera, eles tinham o filme e eles tinham a máquina. Então, ou seja, eles dominavam o mercado todo. Toda a cadeia produtiva, desde por exemplo, o filme, que eu não sei de que material era feito, mas eles tinham a produção disso tudo, então eles eram onipresentes nisso. E aí começou a brincadeira de máquinas digitais. Eu me lembro que a primeira máquina que eu tive digital era uma fininha da Casio, assim, que, tipo, tinha uma telinha e você tirava foto. O negócio era assim, as pessoas, caramba, que a gente tinha empresa de turismo, então a gente viajava e trazia sempre umas coisas novas. E nas máquinas, você não tinha nem visor, você olhava aqui assim e tirava foto. Aí ela já tinha um visor, você tirava foto e dava, sei lá, pra você tirar 100 fotos na máquina digital, sei lá. Que já era um absurdo, porque você tirava 24 na outra. Então você, 100 fotos é muita coisa. Então, não é, hoje um celular, você tem milhares de fotos ali, uma coisa assim, tipo, era surreal há 10, 12 anos atrás, você pensar nisso. Então, por exemplo, o que aconteceu com a Kodak? Um mercado veio na digitalização, a Kodak, de uma forma, vamos dizer assim, eles em vez de pegarem e assumirem a liderança da mudança, eles falaram, isso não vai acontecer. As pessoas não vão tirar foto, elas não vão abrir mão de ter a foto impressa, elas não vão abrir mão porque a qualidade do digital nunca vai ser igual à qualidade da foto de verdade. Eles bateram de frente com a situação. E aí, nessa veio, aí era a máquina da Casio, que era uma marca que tinha, não sei nem se existe hoje, aí tinha várias empresas começando a fazer máquina digital. Inclusive a TechPix. Compre TechPix, bota aqui ó, o QR Code. E aí, cara, os caras simplesmente eles pegaram e eles foram contra o movimento, né? E quando eles se deram conta, vieram smartphones, iPhone e tal, tirando foto, integrando tudo. E aí, quando eles entenderam que eles erraram de posicionamento, mesmo uma gigante centenária, com dinheiro em caixa, com tudo, cara, quando eles se deram por já era tarde demais. Eles já não tinham mais grana, eles já tinham perdido o passo e o gigante tombou. O gigante não existe mais Kodak. Quer dizer, talvez possa ter, mas eu não vejo mais Kodak em lugar nenhum. Então, assim, eu nem sei o que é. Pode ter um rebrand, talvez, mas a Kodak era onipresente. Em qualquer lugar se tinha Kodak, você comprava filme, era igual, tipo, sei lá, qualquer lugar tinha. Era na época ainda dos banners aqui em São Paulo, que agora hoje em dia é proibido ter banner, enfim, tem uma limitação. Onde você passava, você via Kodak, o símbolo amarelinho com o K assim, ó. Eu lembro até hoje. Exatamente. E por que a gente está falando isso? É porque o jogo nunca tá ganho. E por que no delivery isso não vai acontecer? A gente viu agora, há semanas, o Uber Eats está saindo do Brasil. Sacou? Não aguentou a concorrência com o iFood. Agora você imagina se é o iFood que dizia, agora o iFood resolveu fazer outra coisa, vai fazer só delivery do supermercado. E aí? Então, assim, cara, vai dar merda. Ponto. Sempre vai dar merda. Qual é o lance? A gente precisa estar atento à mecânica do nosso mercado, entendendo as ferramentas. A gente não pode subestimar o movimento de mercado. A gente não pode parar, que se a gente parar no tempo, rapidamente a gente vai ficar para trás. Você tem que se adaptar ao mundo que está acontecendo agora, né? Se adaptar ao mundo.